Supremo Tribunal Federal permitiu hoje a conversão da prisão preventiva da cabeleireira Débora Rodrigues em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes acatou uma manifestação da Procuradoria-Geral da República que rejeitou o pedido de liberdade para ela, mas sugeriu que a mulher fosse transferida para o regime domiciliar enquanto aguarda a sentença. Essa decisão do ministro impõe, entretanto, uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição, de que ela mantenha contato com outros investigados. A mulher está presa preventivamente há 2 anos. O procurador Paulo Gonet justifica a conversão do regime fechado para prisão domiciliar pelo fato da Débora ser mãe de filhos com menores de 12 anos de idade. Em depoimento, Débora Rodrigues pediu perdão e disse que não tinha ideia da gravidade do fato. Vamos ouvir esse vídeo que a Débora gravou e viralizou ali nas redes sociais também. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, e quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela minha emoção. À vontade. Pois é, só lembrando, que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a Débora Rodrigues no último dia 21 de março, no plenário virtual, e a Procuradoria-Geral da República acusa a Débora de 5 crimes: abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e também dano ao patrimônio tombado. Então temos mais essa decisão, um desdobramento de um caso até que comentávamos nessa quinta-feira. Tivemos esse vídeo, da Débora, que viralizou um depoimento que ela deu em novembro, e agora uma decisão que foi até rápida na minha concepção, na minha opinião, assim como a liberação para julgamento da denúncia contra o Bolsonaro. Foi praticamente na mesma velocidade, porque nessa tarde a Procuradoria-Geral da República tínhamos a notícia de que havia recomendado, não a progressão, mas a mudança do regime semiaberto para que ela cumpra, essa espera, que ela aguarde tudo isso ser julgado, a ação ser julgada em prisão domiciliar. E logo depois a gente teve uma decisão no fim da tarde, já com o ministro Alexandre de Moraes, aceitando então essa decisão, essa sugestão do Procurador-Geral da República. E agora então ela vai cumprir prisão domiciliar, como vocês viram, também com algumas cautelares, não pode ter acesso ou ter contato com pessoas relacionadas à investigação, ao caso, e vai cumprir também o uso de tornozeleira eletrônica. O fato de ser mãe, o fato de ter filhos menores, isso conta muito, A gente sabe a falta que faz
a figura materna em casa. Então, de certa forma, isso pesou e muito para a decisão e para a recomendação da Procuradoria-Geral da República. Em relação a essa discussão sobre anistia ou não, eu não concordo muito com na verdade, desobrigar o cumprimento de pena ou que as pessoas não sejam penalizadas, né? Abolir as penas. Na verdade, o que aconteceu no 8 de janeiro, houve crime, houve dano ao patrimônio, né? Como disse a Procuradoria-Geral da República nas denúncias, a gente vê os casos sendo julgados, mas em relação às penas, é preciso que cada caso seja discutido, né, de acordo com a sua peculiaridade, então com as suas características, de que forma com que cada pessoa se envolveu, né, naquele 8 de janeiro, e assim fazer a dosagem da pena. Agora, a anistia, simplesmente, né, perdoar todo mundo pelo que aconteceu, aí eu acho que a gente precisa rever e colocar um ponto aí para a gente discutir, sabe? Então, é o que eu penso em relação a essa questão. Adriana, é muito importante esse ponto, né? Separar aí a questão da anistia com a da revisão das penas. Esse caso da Débora, que ganhou muito destaque essa semana, depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux, essa repercussão que aconteceu durante as sessões da primeira turma do STF, né, essas sessões aí que julgaram os 8 denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado, dentre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí o ministro Luiz Fux aborda esse assunto a respeito da Débora, que havia pedido vista do caso no plenário virtual, né? Porque estava achando a pena muito alta, soltou aquela frase, né, que debaixo ali da toga bate um coração, e aí esse assunto vem à tona, e aí logo que a Procuradoria-Geral da República hoje se manifestou para que ela fosse para a prisão domiciliar, né? Já havia o nosso repórter setorista de judiciário, Edio, já avisou, olha, vamos ficar atento porque pode ser que saia ainda hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, acatando, né, o que disse a PGR ou não, e não deu outra, né? Acatou, aceitando aí que ela vá para a prisão domiciliar, com o argumento de que isso está previsto no Código Penal, né, para aquelas mulheres que foram condenadas ou que estão aguardando ali a sentença, mas são mães e têm filhos menores de 12 anos, poderiam ser, sim, beneficiadas pela prisão domiciliar, e aí vem essa decisão. Então, agora também, Adriana e Letícia, observar a oposição pegou muito nesse caso, né? A gente viu ali, a gente tem visto nos últimos meses, mas especificamente essa semana, a gente viu a oposição, enquanto fazia obstrução lá na Câmara dos Deputados, se utilizando do exemplo do caso da Débora, e agora vamos ver como a oposição, principalmente no Congresso, né, vai se apropriar dessa decisão de Alexandre de Moraes, com a manifestação da PGR, como que eles vão utilizar isso para reforçar a narrativa de que, né, o Supremo tá perseguindo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, enfim. Me interessa ver como que eles vão mexer, pegar esse tema e como eles vão se apropriar disso nos próximos argumentos, aí, nas próximas semanas, porque o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, retorna nesse fim de semana ao Brasil, né? Retorna na semana que vem a Brasília, e aí a gente vai ter um novo capítulo dessa pressão pelo PL da anistia, mas como a Adriana disse, precisa a gente separar, né, o que é a anistia para todos ali e o que não é, né? Como que a gente vai olhar cada caso, mas sem deixar que as punições sejam definidas de acordo com os crimes cometidos, de acordo com os crimes previstos na nossa legislação brasileira, meninas. Exatamente isso, a gente tem que separar as duas coisas. Quais são os crimes que a Débora está sendo acusada de cometer, que é a questão que muita gente fala que é só ter ali escrito com batom ali na estátua, que não só isso, né? São 4 crimes, a Adriana citou aqui muito bem quais que são, 5, né?
5 crimes que a Adriana citou aqui, que ela é porque ela participou desse grupo de pessoas que invadiram. Ela invadiu uma área que não era permitida. Tem outros pontos. Ontem eu trouxe aqui também uma questão. Ela apagou alguns trechos ali do celular, dos computadores, né? Sendo acusada ali de ocultar provas da sua participação. Então tem esse realmente ponto. Mas é realmente questionável a questão da dosimetria ali da pena, realmente. Essa era uma questão que estava sendo bastante colocada porque ela é mãe, ela tem filhos menos de 12 anos e a gente vê em vários casos que mulheres com essas mesmas condições já tinham conseguido a progressão da pena. Mas o que eu vejo sobre a questão ali do PL da anistia, principalmente, é que conversando ali com alguns parlamentares que inclusive defendem o PL da anistia, e aí a gente tem que abrir um parêntese, né? Os parlamentares que estão ali no Congresso, eles foram eleitos também ali por uma fatia da população, então eles têm ali realmente eles têm realmente legitimidade para poder pautar alguns assuntos, sendo o que eles consideram relevante, o que considera ali para essa parte do eleitorado deles. Mas essa questão do PL da anistia, conversando ali com alguns parlamentares, muitos deles acreditam que é mais uma pressão realmente do que anistiar realmente, perdoar, o perdão para essas penas é mais uma pressão do judiciário para diminuir essas penas do que realmente o perdão. E eles têm realmente bastante consciência disso. E o que a gente tem visto ali no Congresso é já um movimento, ontem também a gente falou sobre isso, de obstrução ali da bancada do PL, né? E aí a gente vai entrar num outro ponto. Tem realmente uma parcela da população, esses parlamentares representam essa parcela da população que defendem ali da anistia, tem a sua legitimidade para isso, mas a gente tem vários outros assuntos bastante importantes no Congresso, assuntos ali, como que você explica para a população que tem vários assuntos que vão ser travados ali no Congresso, questão econômica, a gente tem um próprio imposto de renda, puxando aqui para Minas Gerais, a gente tem um assunto ali de dívida de Minas, como que você explica para a população que vários desses assuntos vão ser pautados porque é para defender ali uma fatia da população. E é bom a gente trazer aqui também, porque nessa sexta-feira o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que as punições para os réus, né, pelos atos do dia 8, são inevitáveis. As punições são inevitáveis para evitar que os ataques às instituições se repitam. Ele afirmou, né, que os brasileiros vão da indignação à pena, mas repetiu que não punir significa permitir que os crimes voltassem a ser praticados. A gente vai acompanhar o que disse então o ministro Barroso. Então, falamos da regulamentação, que você falar um pouco do cenário brasileiro para esse caminho, para a gente chegar na regulamentação das plataformas digitais e da IA também. Primeiro, aqui deixar registrado o meu prazer, minha alegria, emoção de dar essa aula inaugural aqui na universidade, onde eu passei toda a minha vida. E ainda hoje sou professor e daqui ainda estou indo para uma banca de doutorado. Então, o mundo vive essa revolução tecnológica que trouxe a internet, trouxe as plataformas digitais com muitas potencialidades positivas e com muitos riscos. E já na sequência da revolução tecnológica, nós temos essa imensa revolução trazida pela inteligência artificial. Tudo isso impacta a vida contemporânea e o direito. Bem, essa entrevista, né, que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia de hoje, ela vai ficar disponível para você no YouTube. A gente tem reportagem também que repercute essa entrevista dada e as declarações também do ministro Barroso. Ministro Barroso que vai de encontro, então, ao que a gente fala, a questão das penas, as punições, elas são importantes, até porque, né, se a anistia ela ocorre, se o perdão ocorre, na visão do ministro Barroso, é uma prerrogativa para que atos de vandalismo voltem a ocorrer. Tipo, não acontece nada, perdoou todo mundo, então vamos fazer de novo, porque vai acontecer de novo. Então pode ser que sejamos anistiados novamente. Exatamente, né? Ele falou exatamente isso, que a não punição desse episódio pode parecer ali que quem não tiver satisfeito em uma próxima eleição, ele pode pregar ali a derrubada de um governo não eleito, invadir prédios públicos, por isso que é realmente uma punição. Sobre a questão das penas, né, da dosimetria das penas, que tem sido bastante questionada pela oposição, o que ele fala é porque essas penas foram bastante aumentadas porque aos crimes, não é apenas um crime, né? Muito dessas pessoas que estão sendo condenadas, que estão sendo julgadas, elas respondem a mais de um crime, como é o caso da Débora, são 5 crimes. Lari. Sim, acho importante essa fala do ministro Barroso,
porque ele faz uma ponderação sobre como isso precisa servir de referência mesmo, né? Acho que é muito no caminho, no sentido do que vocês duas já disseram. Não punir ninguém, né? Ou anistiar, enfim. Qual é o recado que está se passando quando se faz isso, né? A gente não pode correr o risco de acontecer o que aconteceu em 8 de janeiro de novo. Não dá para correr esse risco, né? Não dá para a gente passar por esse processo traumático todo de novo e que está se respingando até hoje, que vai continuar tendo impactos e consequências. Então, acho que essa fala do ministro de hoje ela é muito sensata, né? Ele faz ali as suas ponderações, mas diz que né, a punição ela precisa ocorrer. Agora, a discussão sobre dosimetria, enfim, ela vem a partir de agora, são os próximos passos, por exemplo, quando a gente pensa nesse núcleo crucial da denúncia da PGR de golpe de Estado, nos outros que virão e vão ser julgados pela primeira turma. Enfim, achei uma fala sensata, meninas. E só para a gente trazer um outro lado, a gente fez uma entrevista com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que ele é do PL, e ele defendeu ali a revisão das penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Ele falou exclusivamente ali, especificamente, do caso da Débora, mas ele admitiu ali que nem dentro do próprio PL tem consenso em relação ao PL da anistia. Vamos ver. O PL da anistia, se ele vai ser pautado ou não, eu acho que a semana que vem a gente vai ter um termômetro melhor disso. O presidente Hugo Mota está em viagem com o presidente Lula ao Japão, chega provavelmente na segunda-feira, e o PL já está preparando lá o kit obstrução caso esse projeto ele não vá à pauta. Eu acho que é um projeto legítimo. Se não me engano aqui, no ano de 2017, né, movimentos como a CUT fizeram uma quebradeira em Brasília, tal qual quanto a que teve no 8 de janeiro. Não existiu, na minha opinião, tentativa de golpe nenhuma. Eu nunca vi tentativa de golpe sem um líder, né? O presidente Bolsonaro, ele nomeou, né, o general lá do Exército, do Lula, para fazer a transição. Então, assim, eu acho que criaram uma narrativa em torno disso. E dentro do PL, obviamente, como em todo lugar, às vezes até dentro de casa a gente tem as nossas diferenças, né? Então, como todo partido, o PL, eu acredito que também não é unanimidade. Tem a grande maioria, o apoio da grande maioria, esmagadora maioria, mas um outro ali, aí eu não sei te responder por qual interesse que é esse que o presidente citou, que pode ser contra o PL da anistia. A gente sabe, Letícia, que houve baderna em Brasília, houve quebradeira, mas, pelo amor de Deus, gente, o que estão fazendo aí com essas pessoas é desumano. São pessoas que não merecem estar na cadeia. A própria Débora agora virou um símbolo disso. Como que uma mãe de família, né, que escreveu de batom numa estátua, toma 14 anos, né, parece que está aí no processo. O Fux pediu vista, mas 2 votos já para condená-la a 14 anos de prisão. Então, são exageros e absurdos que a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Talvez ali um ato impensado dela, eu acho que não faz com que ela mereça tomar 14 anos de prisão. A gente vai brigar com todas as forças para aprovar esse projeto da anistia. Pois é, a gente vai ver aí como que vai ficar essa questão ali no Congresso. A gente tem falado bastante que, inclusive nos bastidores, o PL tem tentado pressionar, mas que não tem realmente uma aderência ali de uma maioria dos parlamentares. E não teria ali também nenhuma questão de preferência do presidente da Câmara, Hugo Mota, em realmente pautar essa questão. Vamos ver como que vai ficar essa questão da obstrução e como que vão ficar as discussões sobre esse assunto nos próximos dias.